Conselheiros, ilustre procuradora, tivemos um problema técnico, então a gente vai refazer a votação do processo item 43 da pauta, recorrente Fazenda Nacional interessado em Stuttgart, que na verdade eu não conheci do recurso, eram duas matérias, a questão da multa qualificada e a responsabilidade tributária. Vou iniciar então a votação pela conselheira Edeli, e para a gente garantir aqui a gravação, tá? Então vamos lá, conselheira Edeli, como vota? Divido para conhecer parcialmente em relação à multa qualificada, com base no paradigma 103.23495, que manteve a qualificação em face de depósito bancário em mais de um ano calendário. Concordo com a relatora em excluir o outro paradigma da multa qualificada, e em relação à responsabilidade tributária, também concordo com a dessemelhança fática, pelo não conhecimento da matéria, mas acompanho pelas conclusões, porque a comparação que faço é entre os acordos, entre os motivos determinantes para a exclusão da responsabilidade, e pela fundamentação adotada no acórdão recorrido e não pelas outras circunstâncias fáticas que foram relevantes na decisão. Então, acompanho pelas conclusões na segunda matéria e divirjo na primeira, conheço parcialmente. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho a relatora, no não conhecimento. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, também acompanha o seu voto, né? Só acho que em relação à reiteração, a Procuradoria da Fazenda deveria ter embargado o acórdão recorrido para que a gente tivesse a convicção de que a reiteração realmente seria ainda assim um elemento para manter a multa em 75%, né, exonerado 150%. Como não foi embargado, acompanha integralmente nas duas matérias. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Presidente, eu vou lhe acompanhar pelas conclusões, porque eu entendo que o voto acabou trazendo elementos adicionais como razões de decidir que eu acho que eles seriam dispensáveis. Então é por isso que ele acompanha pelas conclusões. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Matosinho, desculpa. Conselheiro Matosinho, como vota? Está mudo. Presidente, eu vou também acompanhá-la integralmente, e na linha que Fernando proclamou. Acho que seria imprescindível, nesse caso, a posição de embargos pela recorrente, já que a matéria que ela pretende discutir só surge no recurso especial. Conselheiro Alexandre, como vota? Também vou acompanhá-la, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora integralmente. Ok, então foi negado conhecimento por maioria, o Toselli foi pelas conclusões, vencida a conselheira Edeli, que quanto à primeira matéria conhecia, e quanto à segunda matéria votou pelas conclusões, certo? Então passamos agora para o item 44 da pauta, também de minha relatoria, a recorrente à Fazenda Nacional, interessado Mondelli... Não sei se o patrono chegou da outra. Patrícia, o patrono do 48 chegou? Não, presidente, ele não ingressou na sala de espera. Tá, então vamos continuar. Para vocês também aparece que tem 11 na reunião? Para mim aparecem 10, mas diz que são 11. Pode ser algum erro aqui, mas... Somos 10, né? Isso, tem mais um aqui. Agora apareceu o Matosinho. Não, para mim está normal. Tem 11. Eu listei os participantes aqui, são, nessa reunião, 10. Tem 10 agora. Mas ele fala 11 no parênteses. É o hacker. Pode falar, doutora Lúcia. Para mim também está aparecendo, estava até um segundo atrás, como para a doutora Lívia. Agora 10 participantes. Voltou ao normal? Lá em cima. Agora, quando eu cliquei para falar isso, sumiu o 11º ali, mas estava um participante fantasma. E tinha saído. Tá bom, então vamos lá. Item 44 da pauta, de minha relatoria, recorrente Fazenda Nacional, interessado Mondelli Indústria de Alimentos S.A. Então, o processo está na pasta, vou começar, tá? Também é um recurso da PGFN, contra o acórdão 1402002745.
A ementa do recorrido eu transcrevo abaixo. O processo tem por objeto o lançamento, exigência de RPJ e reflexos sobre fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2009. A autuação fiscal decorreu da constatação de valores creditados na conta 7351 da agência do Banco Itaú, os quais não foram contabilizados, cuja origem não foi comprovada. Foi aplicada a multa de 150% e imputou-se a responsabilidade a Martino Mondelli, Antônio Mondelli, Constantino Mondelli, José Mondelli, Braz Mondelli e Genaro Mondelli, filho. Examinando as defesas dos sujeitos passivos, a decisão de primeira instância manteve as exigências e os vínculos, as defesas. Examinando as defesas, aí as exigências foram mantidas e os vínculos de responsabilidade tributária também pela DRJ. Já a decisão de segunda instância, o acordo não recorrido, deu provimento parcial ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada para reduzir a multa de ofício ao percentual de 75% e também deu provimento aos recursos voluntários dos cobrigados para excluídos da relação jurídica tributária. Nesta fase de recurso especial, a PGFN busca o restabelecimento tanto da multa qualificada quanto da responsabilidade dos cobrigados. Foi dado seguimento ao recurso, conforme despacho exarado em 30 de maio de 2018, pelo presidente, então, da 4ª Câmara da primeira sessão. O contribuinte autuado e os cobrigados foram certificados do acórdão, do recurso especial da PGFN e do despacho que deu seguimento, e a maioria deles apresentou contrarrazões. A ciência da contribuinte foi em 10 de 8 de 2018 e as contrarrazões foram apresentadas tempestivamente em 24 de 8 de 2018. A ciência do Martino Mondelli, no espólio, se deu em 15 de 8 de 2018 e as contrarrazões foram apresentadas em 27 de 8 de 2018. José Mondelli foi certificado em 3 de 10, Antônio Mondelli e Constantino foram em 15 de 8 de 2018. Esses 3 cobrigados apresentaram contrarrazões conjuntamente em 3 de 9 de 2018. Neste último caso, a apresentação tempestiva é apenas a de José Mondelli. Para Antônio Mondelli e Constantino Mondelli, o prazo encerrou-se em 30 de 2 de 2018, antes, portanto, da apresentação de contrarrazões. Em suas contrarrazões, a contribuinte questiona a admissibilidade do recurso em face da súmula 14, bem como alega não haver contemporaneidade em relação aos paradigmas apresentados, tendo em vista a edição de súmula citada. Ou seja, para ser considerado paradigma, não basta haver divergência entre julgados, é preciso que as regras aplicadas aos casos sejam existentes à época. Alega contribuinte que, no caso em tela, os paradigmas mencionados pela Fazenda são do ano de 2008 e a súmula 14 editada em 2009, sendo auto de infração lavrada em 2014. Aduz ainda que as súmulas 14 e 25, conforme mencionado acima, foram editadas no ano de 2009, ou seja, um ano após os julgamentos dos recursos utilizados pela Fazenda como paradigmas. É o 101.96.668 e o 101.96.757 de decisão divergente. No tocante às contrarrazões apresentadas por José Mondelli, estas contrapõem-se à tese da PGFN no sentido de que somente é possível sustentar a sujeição passiva solidária por interesse comum dos lançamentos fiscais se a autoridade demonstrar que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de seus resultados em caso de fraude. E no que é pertinente à atribuição de responsabilidade tributária concedida no 135.3 do CTN, também entende não subsistir razão para sua manutenção, sendo de rigor a improcedência do auto, nesse particular, é o relatório. Bom, quanto ao conhecimento, eu já também entendo que, nesse caso, eu estou seguindo esse mesmo padrão de verificação de conhecimento, tá? Já adianto. As divergências são as seguintes: a multa de 150, omissão significativa; multa de 150, prática reiterada; e responsabilidade do 1353. Então, o motivo do afastamento da multa qualificada e da responsabilidade, com exceção de Martino Mondelli, foi o mesmo, ou seja, a falta de comprovação de dolo na infração praticada. A PGFN apresentou 2 paradigmas para cada matéria. No caso da responsabilidade tributária, apenas o segundo paradigma foi considerado apto a comprovar divergência. Desse modo, temos 5 paradigmas para 3 divergências que, de certa forma, estão bem entrelaçadas. Então, eu transcrevo aqui os paradigmas. Mas a razão para o não conhecimento do recurso não é alegada nas contrarrazões. O fato do recorrido ter invocado, na minha concepção, o fato do recorrido ter invocado a súmula CARF 14 não configura óbice
para a admissibilidade do recurso que está previsto no parágrafo 3º de 67, anexo 2. Nesse sentido, a primeira observação é que os 5 paradigmas que serviram para a admissibilidade do recurso foram proferidos já no contexto da súmula 14 do primeiro conselho, com idêntico conteúdo da súmula CARF 14 e aprovado em 2006. De modo, aqui eu acho que é 2009. De modo que não se sustenta a alegação de que os paradigmas foram exarados no cenário jurídico anterior e diferente diante de outras regras. O acórdão recorrido e os paradigmas foram proferidos diante do mesmo contexto jurídico, de modo que o contexto jurídico não é obstáculo para o contexto de decisões. E a citação expressa da referida súmula pelo recorrido também não obsta a admissibilidade, porque o que está em questão no recurso é o problema da omissão de parcela significativa das receitas, da reiteração da conduta, questões que não foram tratadas pelos precedentes da referida súmula 14. Ou seja, a discussão trazida pela PGFN não está abarcada na referida súmula e nem é solucionada por ela, razão pela qual não cabe a aplicação do parágrafo 3º do 67 do anexo 2 do RICAF. O problema para a admissibilidade do recurso é de outra natureza, porque diz respeito à própria comprovação das divergências. É que todos os 5 paradigmas referidos acima, seja para manter a qualificadora, seja para manter a responsabilidade dos sócios administradores, deram ênfase ao fato de que a omissão de receitas abrangia parcela significativa das receitas e fizeram isso sempre adotando um critério de proporção entre a receita omitida e a receita declarada. Nesse sentido, pontua os seguintes aspectos em relação aos paradigmas, tendo em conta tratar-se o recorrido de omissão de receitas em face da presunção legal do 42 da 9.430, em face do fisco ter constatado valores creditados na conta do Banco Itaú, os quais foram contabilizados, contabilizados, e cuja origem também não foi comprovada. Então, lá, o valor do Banco Itaú não foi contabilizado e a origem dele não foi comprovada. Nesse sentido, Mister se faz analisar os fatos dos paradigmas, que é o meu direcionamento. Quanto à divergência sobre a qualificação da multa de ofício em razão da omissão de receita significativa, né, a primeira divergência. No que tange ao primeiro paradigma, o 101.96.668, as receitas omitidas chegam a 50% das declaradas. Contudo, a situação aventada no paradigma diz respeito à omissão de receitas representadas por receitas declaradas pelas companhias seguradoras em suas GIFs, aquele paradigma, e não foram registrados em sua contabilidade, contexto fático totalmente diverso do que se verifica no recorrido. Já o segundo paradigma, o 101.96.757, revela que fatos contabilizados, valores contabilizados, não chegam a 10% das receitas auferidas, ou seja, as receitas omitidas são mais que 90% das receitas auferidas, né, declaradas. Diferentemente do recorrido, a falta de contabilização das receitas omitidas tinha a monta de 15% em relação às declaradas, apesar do conjunto fático ter semelhança. E mais, o paradigma trata de dissolução irregular da pessoa jurídica perante a RFB, responsabilizando-se os sócios gerentes por conta deste evento, sofrendo ainda o arbitramento do lucro em face de escrituração imprestável. Então, quando eu faço os cotejos, eu vejo que, primeiro, em relação ao percentual, né, que aqui no recorrido a gente tem 15%, no paradigma a gente tem 90%. E a gente, além disso, aí eu trago também o conjunto fático da situação do paradigma ser, para mim, diferente da que está no recorrido. Então, nesse caso da omissão significativa, por esses 2 paradigmas eu não conheci. Quanto à divergência da qualificação da penalidade, tendo em vista a prática reiterada, mais 2 paradigmas, o 107.09.267, que trata da hipótese de lucro presumido, diferença entre valores de receitas constantes da escrituração fiscal e os declarados à RFB, ou seja, o contribuinte declarou a menor do que o registrado em seu livro de saída de mercadorias e nas guias de ICMS, sendo, portanto, matéria fática distinta da que consta dos autos, independente do período de reiteração da infração ter sido em um ano calendário, porque no recorrido também foi um ano calendário.
em ambos os casos. Ou seja, o contexto fático a que se chegou à conclusão da multa qualificada por prática reiterada é dessemelhante do que trata o recorrido, para mim. Também, da mesma forma, verifica-se que do segundo paradigma, 910100-1002, que traz como pano de fundo o confronto entre a DIPJ e a DCTF apresentadas em valores zerados durante os anos de 2000 e 2001, diferentemente do recorrido, que houve RMF, e traz como fundamento a presunção legal do 42 ao 9430. Portanto, os contextos para confirmar a multa qualificada por conta da significância, seja pelo aspecto da prática reiterada entre recorrido e paradigma, devem ser semelhantes. Na verdade, não se consegue no teste de aderência inferir como os colegiados paradigmáticos decidiriam diante dos fatos trazidos no recorrido. Vale dizer ainda, no caso do acórdão recorrido, a contribuinte declarou receitas anuais de 247 milhões de reais e deixou de contabilizar ingressos de 15. Então, na verdade, nem é 15%, desculpa, foram 6% das receitas declaradas. Só seria possível visualizar as divergências alegadas entre o acórdão recorrido e os paradigmas se o recorrido tivesse analisado situação fática que guardasse semelhança com aquelas que foram analisadas pelos paradigmas, especificamente nesse aspecto que foi considerado fundamental por aquelas outras decisões, mas isso não ocorreu. E, nesse sentido, com relação à omissão de receita, por ambos os fundamentos trazidos, não conheço do recurso especial. No tocante à responsabilidade do 135.3 do CTN, temos o paradigma 1102001017. Ele foi descartado já no despacho de admissibilidade. E o 1302000458 também verifica o contexto fático distinto. Então, veja-se. No recorrido, reitera-se, os fatos trazidos para exame estão calcados na infração de omissão de receita significativa em razão de uma conta corrente não contabilizada, cuja origem não havia sido comprovada com utilização de RMF. E o paradigma trata-se de exame junto à escrituração de ICMS, bem como a não apresentação pelo contribuinte da sua escrituração completa, que ensejou o arbitramento do lucro. Além disso, examinando-se o paradigma, verifica-se que o fundamento para a qualificação da multa centrou-se no fato de que o contribuinte não recolheu nem declarou DIPJ e DCTF os tributos devidos de forma reiterada. E, no que toca à responsabilidade, traz o paradigma. Constatou a fiscalização que a contribuinte, bem como os sócios e senhores, detentor de tanto. Por sua vez, na procuração pública, a contribuinte nomeou e constituiu seus como procuradores com amplos poderes para gerir o negócio, quer dizer, dá a entender que seja um laranja, né? Fica evidente que o sócio gerente de forma consciente, pois não se pode admitir que o sócio, diante de uma receita de mais de 50 milhões, sem escrituração contábil, sem apresentação de DIPJ, em especial sem o pagamento ou confissão de qualquer tributo federal, possa alegar que desconhecia tais situações e que não houve elemento subjetivo da vontade consciente de praticar tais atos. No termo de verificação do recorrido, aduz a fiscalização, tendo em conta a informação da IPJ de receita bruta, não considerou o valor correspondente de receitas omitidas e, como consequência, a apuração da declaração e recolhimentos e contribuições em importância inferiores às devidas constitui prática de atos de infração de lei. Serão arrolados com pessoalmente responsáveis pelo crédito as pessoas físicas identificadas ao amparo do artigo 35, inciso 2 e 3 do CTN. Ou seja, verifico que a imputação da responsabilidade no contexto entre recorrido e paradigma está calcada em situações diferentes. Outra vez, não tenho como aferir a forma pela qual o colegiado do paradigma decidiria diante da situação aventada no recorrido. Então, quanto à responsabilidade, também o especial não deve ser conhecido. Então, na conclusão geral, eu também não conheço do recurso da PGFN, data máxima vênia.
Aqui, presidente, vou acompanhar em todas as matérias pelas conclusões por conta do recorrido. Esse aqui, sim, eu entendo que deveria ter sido embargado, porque difícil extrair aqui a fundamentação para a exclusão da penalidade. Tá? Aqui, nessa vertente que foi posta, que a fraude foi examinada primeiro para fins de definição da responsabilização. E eu vou interpretar que o entendimento aqui é que não houve prova, talvez não tenha havido nem mesmo acusação, tá? Da forma como o recorrido enfrenta a questão. Há uma menção de que o dolo deveria estar robustamente comprovado no âmbito da fraude, quando se analisa a responsabilização, invoca-se o 112, né, do CTN, e mais à frente se fala de um agravamento que, salvo o melhor juízo, parece que não houve, nesse caso aqui seria só a qualificação pelo relato inicial. Sim, então, sim. Então, eu estou interpretando aqui por esses termos que houve carência acusatória, né? Houve deficiência de motivação na qualificação da penalidade, parece ser essa a interpretação. E aí, nesses termos, a gente não consegue caracterizar a divergência com nenhum dos paradigmas, na minha visão, por conta da forma de enfrentamento do paradigma. Houve embargos, mas os embargos diziam respeito apenas à responsabilidade, né? E no que tange à responsabilidade, aí a sua análise bem demonstra que um conceito, essa questão da penalidade vai espraiar também na definição de qual que é a fundamentação para a exclusão da responsabilidade, né? A argumentação é feita conjuntamente no voto condutor do recorrido, e o paradigma traz uma circunstância de declaração reiteradamente inexata, né, que é construída aí com uma motivação específica de dolo, né? Então, só vou acompanhar pelas conclusões, porque faço de partida, né, a análise de partida do fundamento do acórdão recorrido. Ok, conselheira Lívia? Também acompanho a conselheira Deli. O recorrido, ele não fala de parcela significativa ou de reiteração, como razão de decidir. E esse é um caso... Eu comparo acórdãos, mas esse é um caso que eu preciso olhar o TVF para olhar se, apesar dessas circunstâncias talvez existirem no TVF, o recorrido passou ao largo disso, considerou isso irrelevante. Se isso tivesse no TVF e o recorrido considerou irrelevante, aí eu poderia integrar o recorrido para entender o contexto fático que ele julgou, né? Mas tanto o recorrido não fala isso, quanto o TVF também não fala isso. Então, me parece muito mais que o recorrido se tratou, sim, quando ele fala de ausência de prova, foi ausência mesmo de justificativa para... Então, ninguém está discutindo aqui no recorrido omissão de parcela significativa ou prática reiterada. Que talvez ocorreu parcela significativa se você achar que 1 milhão é significativo, ou se achar que prática por vários meses do ano calendário, como aconteceu, é prática reiterada. Isso é uma interpretação que se pode fazer do TVF, mas que o recorrido não fez e nem o TVF fez. É uma que a gente, analisando o TVF, pode fazer. Mas aí já não está no caso de... a gente não está mais no conhecimento, a gente estaria no mérito, né? Então, e a responsabilidade, ele também fala, faltou o dolo. Então, ele não... E até por essa falta de fundamentação, o recorrido parece estar falando. Então, os paradigmas tratam de outras questões. Acho que a gente não consegue mesmo estabelecer divergência. Eu acompanho o não conhecimento pelas conclusões, então, presidente. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, acompanho integralmente, sem qualquer ressalva. Conselheiro Toselli, como vota? Presidente, quando o acórdão aplica expressamente a súmula, ainda que
sujeito à interpretação. Eu acho que o fato do acórdão fundamentar em súmula e a Fazenda não pré-questionar, eu acho que dá, sim, aso para aplicar o parágrafo 3º. Então, quanto à multa, não conhecimento eu acompanho pelas conclusões. E quanto ao não conhecimento da solidariedade, acompanho sem ressalvas. Ok. Conselheiro Matosinho. Acompanho a relatora. Conselheiro Alexandre. Edeli, pois não. Pode falar. Só um minuto, Alexandre. Pode falar. É que eu concordo com a sua argumentação da súmula, mas depois me lembrei que tem uma citação aqui, sim, aqui no final. Tá. Mas no contexto, principalmente no contexto de não motivação, né? Aí não ressalva, não. Concordo. É que eu ia fazer esse acréscimo que nem teria sido o fundamento do acórdão recorrido. Só que tem uma referência aqui na apreciação de um dos recursos voluntários dos responsáveis. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Eu acompanho integralmente a relatora. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, eu acompanho pelas conclusões no termo daquilo exposto pelo Dr. Toselli já. Eu acredito que ali no que tange a qualificação da multa é não conhecer pelo parágrafo 3º do 67. Ok, então vamos lá. Negado conhecimento por unanimidade. Vamos para umas conclusões. Edeli, Lívia. Conclusões. Levantou a mão. Pois não, Toselli. Aqui só fazer um registro que, na verdade, esse fundamento, quem me convenceu foi o Dr. Caio. Ele acabou falando que ele está acompanhando o Dr. Toselli, mas, na verdade, o Toselli que acompanhou o Dr. Caio, que agora está acompanhando. Tá, tranquilo. Obrigado à deferência. É a geografia da mesa que eles põem o vice-presidente. Deixa eu proclamar aqui que a gente tem pauta extensa. Vamos lá. Olha só, então vamos lá. Negado conhecimento por unanimidade, pelas conclusões Edeli e Lívia. Conselheiros Toselli e Caio votaram pelas conclusões por fundamentos diversos, em função do artigo 67, parágrafo 3º do RICARF. Tá certo? Então, é isso. Vamos continuar. Vamos para o 47 de relatoria. Doutor Toselli quer falar, doutor Toselli? Tá. Vamos para o 47 da pauta de relatoria do conselheiro Toselli, recorrente Fazenda Nacional, interessado Pousada Vila Sol e Mar Limitada. Conselheiro, então, quando estiver pronto, você está com a palavra. 46 foi retirado, presidente? Desculpa, porque eu estava na ordem aqui. É o da Lívia, TS Cursos, foi? Tá certo. É que eu estou querendo fazer logo... Desculpa. Não, mas eu vou seguir a ordem da pauta, tá certo. O senhor observou bem, o senhor tá certo. Conselheira Lívia, o item 46 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado TS Cursos Preparatórios. Eu estou no afã, né, mas aí realmente me enganei. 46 da pauta, relatoria da conselheira Lívia. Então, portanto, conselheira, quando estiver pronto, a senhora está com a palavra. Vamos lá. Esse caso me fez pensar sobre a questão de receitas da atividade, enfim, vamos analisar isso. Recurso da Fazenda em face do acórdão 201.002.977, emissão de receita, presunção de emissão de receita, depósito de origem não comprovado. A Fazenda alega que a decisão de interpretação divergente à legislação tributária quanto à multa qualificada indica 2 paradigmas que cito aqui. O presidente de Câmara deu seguimento ao recurso especial e transcrevo o despacho, que é bem longo. O sujeito passivo foi cientificado e não se manifestou. Acho que o relatório, presidente, eu analiso um pouco mais a admissibilidade no voto. Então, o recurso é tempestivo, eu adoto as razões do presidente de Câmara, mas, em resumo, né, eu analisei as questões e achei realmente que não era o caso de manifestar maiores comentários. Os precedentes em questão trataram de multa qualificada aplicada na infração de emissão de receitas da atividade.
todos os precedentes, né, falam de atributo. Enquanto o recorrido entendeu que a apresentação de declarações com valores inferiores a valores de receita omitida de forma reiterada não enseja a qualificação da multa de ofício, os paradigmas consideraram tais circunstâncias como suficientes a excluir a possibilidade de erro e que seria suficiente para caracterizar o dolo do sujeito passivo, permitindo a exasperação da penalidade. Então, eu conheço do recurso. Passar um mérito. Então, a questão é, se seja a qualificação da multa de ofício, a conduta de apresentar declarações com valores inferiores aos valores de receita apurada como omitida, em volume e anos calendários reiterados, tendo a omissão sendo baseada na verificação da existência de pagamentos recebidos pelo sujeito passivo por meio de cartões de crédito e débito. Para contextualizar, esclarece-se que o lançamento em questão exige tributos dos anos calendários 2006 a 9, sendo que a multa de ofício foi qualificada especificamente com relação a uma das infrações. A multa foi aplicada no percentual regular de 75% para os lançamentos do lucro arbitrado, e o arbitramento foi motivado pela constatação de não apresentação de livros. Um minuto, conselheira. Doutor Tozelli, só pode ligar o microfone? Desculpa. Obrigada. Pode continuar, conselheira. Apenas para conhecimento, para os anos de 2006, 2007 e 2008, o lucro foi arbitrado com base na receita bruta conhecida, e 2009 foi arbitrado com base em outros critérios, porque não tinha receita bruta conhecida, mas isso é só curiosidade. Além do arbitramento do lucro, foram apuradas outras infrações: presunção de omissão de receita em fusão de depósitos bancários, com multa também de 75%, e omissão de receita de prestação de serviços não declaradas, identificadas a partir de verificação da existência de pagamentos realizados à empresa através de cartões de débito e crédito, essa sim com multa qualificada de 150%, que é o que a gente vai discutir. Para essas duas outras infrações, o auto de infração indica como base legais aqui o artigo 27.1 e 42.19430 do RIR, e transcrevo os dispositivos. Então, apesar do auto de infração falar duas infrações, ele indica a mesma base legal. Mas ele chama um de presunção de omissão de receita e outro ele chama de omissão de receita de prestação de serviço. Ele separa a omissão da omissão de cartão de crédito especificamente. Apesar da mesma base legal, ele chama de dois nomes e duas razões. E ressalta que a discussão presencial se resume, portanto, a multa qualificada aplicada exclusivamente às receitas tidas por omitidas relativas aos pagamentos realizados à empresa através de cartões de débito e crédito. Reproduz o trecho do TVF que esclarece as bases da autuação aqui. Então, ele traz da omissão de receitas, depósitos bancários. Aí ele fala, não estou tributando duplamente as receitas de depósito bancário e receita de origem não comprovada. Ele esclarece aqui. Não é possível corrigir dupla tributação como receita omitida e como depósito bancário. Receita omitida, ele está trazendo, receita da atividade, de cartão de crédito. Ele fala que não há dupla tributação, pelo simples fato de que os lançamentos que compõem a receita omitida foram obtidos a partir de extratos bancários e, desta forma, foram retirados da lista de depósitos bancários de origem não comprovada. Então, enfim, aí ele traz aqui a qualificação da multa, as razões que ele traz. Ele fala que depósito bancário é presunção. Então, ele tributou, enquanto o depósito bancário de origem não comprovada é uma presunção legal de receita omitida, os valores são lançados como receita omitida, cartão de crédito, leia-se, são efetiva omissão de receita por terem sua origem já demonstrada no próprio histórico do extrato bancário, ou seja, cobrança e pagamento de cartão de crédito e débito. Logo, não restam dúvidas que a empresa, ao apresentar DRPJ e DCTF com valor de receita bruta inferior ao valor da receita obtida a partir de cobrança de pagamentos por cartão de crédito e débito, sabendo que existem ainda diversas outras formas de pagamento, ela, de forma dolosa, pretende impedir o conhecimento da ocorrência do faturador. Então, por isso, ele qualifica a multa para cartão de crédito. Como se percebe, a autoridade atuante aparentemente entende que o lançamento que ensejou a qualificação da multa à hora em discussão está baseado não em presunção legal, isso é meu entendimento, mas em omissão direta. Da leitura do TVF pode se interpretar de forma diferente. Eu entendi que a autoridade fala, não, para cartão de crédito, eu não estou baseando em presunção legal, eu estou tratando de uma omissão direta. Tal conclusão, no entendimento desta relatora discutível, é que a base legal indicada para esse lançamento foi o artigo 42, da 9430, que trata de presunção. E as receitas omitidas em questão foram igualmente identificadas a partir de depósito bancário. A única peculiaridade é que esses depósitos bancários indicaram o histórico recebimento de cartão de crédito e débito. Mas é uma questão de
se considera ou não isso uma presunção ou uma omissão direta, questão de interpretação. De qualquer forma, mesmo que se entenda que a infração que ensejou a qualificação da multa, no caso em questão, é sim lançamento baseado em presunção legal, observe que já prevaleceu nesse colegiado o entendimento de que é caso de se qualificar a multa quando o procedimento fiscal agrega a presunção da omissão de receita, para além de alegações acerca do volume e reiteração, evidências materiais de que tais valores corresponderiam a receitas da atividade. Transcreva aqui o 9101044724. E também, nesse sentido, foram as declarações de voto da conselheira Ideli em 2 outros acórdãos que eu cito aqui. Por isso, a importância de se bem definir a questão colocada para análise nos presentes autos, que, reitero, entendo como sendo definir se seja a qualificação da multa de ofício o fato do sujeito passivo omitir receitas recebidas via cartão de crédito e débito em volume relevante e não calendários reiterados. Isso pode ser importante até com relação ao conhecimento, porque tem a precedência lá que tratam de presunção, tem uns que tratam de omissão direta. Como no caso aqui não é muito claro do que está se tratando, acho que até por isso é o caso de conhecer. Sobre esse assunto, observe que não se discute que o contribuinte, ao não declarar receitas e, como consequência de tal omissão, deixar de recolher tributos, comete o ilícito tributário e, por isso, existe a multa de 75, como a gente tem visto nos casos do voto do Dr. Toselli, principalmente. Né? Para que se possa qualificar a multa, é necessário que seja comprovado o dolo. Quanto à reiteração em volume, tem entendido que isso é uma graduação da omissão, portanto, não motiva a exasperação da penalidade, porque significa qualificar por circunstâncias da própria omissão. Entendo que esse racional, inclusive, está no Sumacaf I-25, e, nesse sentido, eu acompanhei o voto do Dr. Caio, no 9101005151. Então, isso para dizer que volume e reiteração, para mim, são graduações de omissão e não pode qualificar a multa. Reproduzo aqui o trecho do voto condutor do Dr. Caio. Irretocáveis também as observações do conselheiro Toselli no seu voto 005390, que transcrevo aqui também, coloco aqui só a questão da participação para que fique claro quem participou e quem julgou como, né, porque ele é recente, de março. Então, o que ele traz? A qualificação da multa já é da base ligada à qualificação, fala do dolo, elemento objetivo e subjetivo, para que receita omitida... então, eu preciso do dolo, que é uma fraude, algo mais do que a simples não recolhimento de tributos. O não pagamento de tributo já é penalidade com 75, para que eu possa, só no trecho final dele, por mais preconceito que se possa ter do volume de receita que foi omitido, sua origem ou por quanto tempo o contribuinte apresentou a declaração inexata ou não declarou, o fato é que essas condutas são insuficientes aos olhos da própria lei de regência para exigir a multa de 150, então que reiteração e volume não são motivos. Volto para o meu voto. O trecho do voto acima transcrito aborda, para além do volume e reiteração, a questão acerca da natureza das receitas omitidas, indicando que também o fato de os valores omitidos constituírem receitas da atividade da pessoa jurídica não teria influência para a conclusão de que há prova de que se restou caracterizado o dolo necessário à qualificação da multa, por se tratar apenas de mais uma medida de intensidade da omissão. Porque o fato de ser receita da atividade ou não deixa de ser uma qualidade da receita como volume, como uma reiteração. É reiterada, é volumosa, é da atividade. Continua sendo uma graduação da própria omissão. Sobre essa circunstância, em primeiro lugar, eu já que o fato do histórico dos depósitos indicar que se trata de receita de cartão de débito e crédito não necessariamente prova que é receita da atividade. A partir do momento que alguém tem uma maquininha de cartão, eu posso receber qualquer coisa nessa maquininha. Não quer dizer que o que eu recebo é faturamento, da atividade. Eu posso vender o imobilizado e pedir para o cara pagar no cartão. Então, assim, eu, empresa. Então, acho que isso não é prova de que é receita da atividade. Apesar de... a presunção omnis, mas não é prova, né? Nesse sentido, caberia a fiscalização aprofundar sua investigação e circularizar, se não integralmente, pelo menos por amostragem, tais depósitos, de forma a robustecer esse único indício de que as receitas em questão derivariam da atividade do sujeito passivo que não foi feito. Assim, com todo respeito aos entendimentos em contrário,
Compreendo que conclui que a receita é da atividade apenas com base na circunstância de que é recebida via cartão de crédito e débito, é presumir uma circunstância com base num único indício, que é uma probabilidade, né? Só. Bem provável, mas não é só provável. Presunção hominem. De qualquer forma, ressalto que o argumento acima de que sequer resta provado que as receitas são de atividades é um óbvio dicto no caso aqui dos autos, porque o fato das receitas omitidas ser ou não da atividade sequer é uma circunstância relevante para definir a multa de ofício, porque isso é só uma qualidade da receita, como eu já abordei. Então, tentando resumir. Não se nega que a qualidade e a natureza da receita, especificamente o fato dela ser oriunda da atividade operacional do sujeito passivo, permite presumir que dificilmente é um erro dele omitir essas receitas, né? Mas essa presunção não autoriza que se dê o passo além de que eu descartar o erro não quer dizer que eu diga que é dolo. Eu descarto o erro, pode ser, mas daí a dizer que isso é um dolo é um passo muito, muito além para eu poder qualificar a multa que acarreta outras formalização de representação fiscal para fins penais, enfim, é uma situação que tem que ser bem justificada porque é uma atitude bem extrema, né? Então, por essas razões, eu nego o provimento ao recurso da Fazenda. Então, oriento meu voto para conhecer e negar provimento ao recurso especial, presidente. Conselheira Edeli, quando estiver pronta, pode fazer uso da palavra. Ponho a relatora no conhecimento. Aqui tem o depósito bancário de valor significativo, né? Omissão de receita também todos os anos de valor significativo, mas sobre esse valor não foi aplicada a multa qualificada, ela recaiu só sobre os valores que advieram de cobrança de cartões, né? E a acusação, há
uma ênfase realmente na questão das declarações que são apresentadas com valores significativamente inferiores, né? E aqui a contribuinte cumpriu realmente o rumo ao 100, né? No último ano ela omitiu 100%. Nos 4 anos verificados, no último ano ela entregou a declaração sem qualquer informação de receita, né? Em que pese a movimentação bancária significativa mantida nas contas. Então, eu acho que eu consigo acompanhar a relatora aqui no conhecimento sem ressalvas. E aí, no mérito, eu divirjo, né? Contribuinte em uma conduta consistente aqui nos 4 anos fiscalizados, deixa de entrega declarações sem informação, né? Com valores bem abaixo de receitas, e eu entendo que esse indício severo aí, que a própria relatora entende, né, que é refletido pelo recebimento desses valores como cartão de crédito, né, aproxima para mim de forma suficiente esses valores de receita da atividade e a consciência do sujeito passivo em deixar de declarar esses valores, né, submetê-los à tributação, né, nesse conjunto, né, de valores significativos de conduta reiterada e de evidência de receita da atividade, entendo que está completamente afastada a hipótese de erro, e afastada a hipótese de erro, né, resta a intenção de subtrair esses valores, o que caracteriza para mim plenamente a sonegação e justifica a qualificação da penalidade, então divirjo para restabelecer a qualificadora. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? O presidente acompanha a relatora quanto ao conhecimento e, no mérito, eu divirjo também, na mesma linha da conselheira Deli, que abriu a divergência. No caso, venda com cartão de crédito, né? Para mim, isso é evidentemente receita da operação, né? Com devida vênia, né? O voto da relatora diz que pode ser outro tipo de operação. Até pode, poderia ter, numa eventualidade, numa situação, alguém passar um cartão de crédito por uma operação que não seja uma operação de venda, né? Uma prestação de serviço. Agora, eu imaginar que todas essas operações durante 4 anos, né, ou todas não, vou dizer, qualquer significância de que dentre aquelas operações são outras que não vendas, seria a exceção da exceção, e o contribuinte também poderia trazer essa prova, né? Para mim é evidente que a venda com cartão de crédito, o recebimento de cartão de crédito, o que se extrai dali é que são receitas da operação, e como disse a conselheira Deli, foi rumo ao 100%, né? O contribuinte foi aumentando gradativamente a sua omissão a ponto de omitir toda a receita ali no último ano, do qual o dolo, para mim, é absolutamente evidente. Dali só pode se extrair que ele teve receitas da operação de valores significativos e foi gradativamente aumentando esse percentual de omissão. Então, eu voto para a divergência para estabelecer a multa para dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Ok. Conselheira Deli, pode falar. Só acrescentar a postura conservadora da fiscalização, né? Ou realmente não houve possibilidade de mais investigação, porque os depósitos bancários eles giram aí em torno de 4 milhões ao ano, e a acusação de omissão de receita por prova direta começa em 690 mil e chega a 1.800.000. Então, a movimentação bancária à margem da contabilidade é extremamente significativa. A margem não, né? Porque não tem contabilidade, né? Foi arbitramento, se eu não me engano. Então, a desídia da contribuinte com as obrigações tributárias é algo assim absoluto, né? Nessas circunstâncias aqui, eu não vejo outra alternativa a não ser minimamente essa qualificação da penalidade nesses valores que se alcançou como evidência significativa de representatividade. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota?
Presidente, matéria conhecida. Quanto ao conhecimento, eu abro divergência diante da aplicação expressa das súmulas, caso vencido. No mérito, eu entendo que a omissão de receita ela é objetiva, não existem tipos de omissão. E o dolo aqui não me parece existir porque ela recebeu na conta da própria empresa. O dolo seria se ela tivesse interposto um laranja, o que não foi feito. Então, nesse sentido, eu acompanho no mérito o voto da relatora. Ok, conselheiro Matosinho, como vota? Presidente, eu também vou acompanhar o conhecimento no mérito, não vejo como afastar a multa, eu sei que é um tema já bem debatido pelo colegiado, né, a convicção da relatora, dos demais conselheiros. Eu só observo assim, porque, de fato, a indicação de um dolo na conduta é uma coisa bastante complexa e pode ir desde uma situação escrachada, né, com a fraude, da nota fria a esconder o real beneficiário, como sugere o conselheiro Tosé, mas isso não invalida que outras circunstâncias apontem uma conduta nesse sentido, né, e me parece que aqui, bem apontado pela Ideli e pelo Fernando, o cartão de crédito, via de regra, ele é usado, as maquininhas, né, para a operação da empresa. Então, me parece muito categórico. É claro que esse não é o fundamento da relatora para afastar, ela ressaltou ali o autor dictum, mas mostra uma conduta consistente do contribuinte, sempre de tentar subtrair a tributação, né, mediante informação a menor na declaração, e de forma, sim, contínua, né, continuada, durante largo período, o que denota a evidência de que não há um erro, né? Uma coisa é a falta de recolhimento, até por erro, e que pode ser penalizada aí, se não corrigida a tempo pelo contribuinte de forma espontânea, a multa é de 75%. Então, nós ficamos entre duas graduações, uma penalidade de ofício, que tanto é para aquele que simplesmente deixou de recolher e não corrigiu a tempo a sua falha, para aquela outra extrema do contribuinte que comete uma fraude, né, absolutamente comprovada e caracterizada. E a lei, ela fala em duas condutas distintas, a sonegação e a fraude, né? Então, só fazendo essas ponderações para reiterar aí meu posicionamento, que nesses casos é completamente pertinente a aplicação da multa qualificada. Então, eu divirjo da relatora quanto ao mérito. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Eu vou acompanhar a relatora. Conselheiro Caio, como vota? Eu acompanho a divergência quanto ao conhecimento, eu entendo que não deveria ter sido conhecido nos termos do parágrafo 3º do 67, e uma vez vencido, eu acompanho integralmente no mérito e agradeço a referência no voto da relatora. Ok, eu vou acompanhar a divergência aberta pela conselheira Ideli, e reitero os termos do que foi posto pelo Fernando e pelo Matosinho. Então, ficamos assim, conhecido por maioria, vencidos Tosé e Caio, e por determinação legal do 19 negar provimento, vencidos Ideli, Fernando, Matosinho e Andréia. Eu vou fazer declaração de voto. Quer fazer? Não, pode. Quer fazer? Então pode fazer, então faz. Pode fazer. Então, dever dele. Eu vou pedir para a Patrícia interromper a gravação 5 minutinhos.